Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paes, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui você fica por dentro da Fiat, semana sim, semana não, conferindo novidades da marca, eletrificação, análises, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat e também as marcas em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. Depois de ver um crescimento da Volkswagen Saveiro e a chegada da Chevrolet Montana, a estrada mudou. Com apenas 3 anos de mercado, passou pela sua primeira atualização, enquanto Argo, Cronos e Mobi são praticamente os mesmos desde o lançamento. Por que a Fiat mexeu na estrada tão rapidamente? Por que a marca não atualizou seus outros modelos do mesmo modo? E qual caminho ela vai seguir com Pulse e Fastback? A gente vai tentar entender neste episódio. Vamos lá? Na semana que passou, a Fiat apresentou ao público a nova linha 2024 da Strada. E você já deve estar sabendo tudo sobre isso, afinal esse foi o assunto em todo lugar desde quinta-feira, aliás, desde o começo da semana passada. Por isso, aqui neste episódio, o meu objetivo não é exatamente falar sobre o que a Strada ganhou, o que ela perdeu, se ela ficou melhor, se ela ficou pior, ou até mesmo listar, apresentar mudança por mudança. Eu vou comentar isso tudo, é claro, de uma maneira resumida, mas o ponto aqui é outro. As mudanças sofridas pela Strada são, para mim, uma ótima oportunidade para revisitar o padrão de atualizações que a Fiat vem adotando nos seus modelos nos últimos anos. Ou, melhor dizendo, talvez, o padrão da falta de atualizações para alguns carros, como a Argo, Mobi e Cronos. Então eu vou expor aqui o meu ponto de vista e depois eu quero saber de vocês também, se vocês acham que faz sentido pensar nisso, pegar a estrada como um exemplo e demonstrar tudo que eu vou demonstrar aqui. Porque, para mim, com a estrada, a Fiat quebra em partes um pouco desse padrão que vinha sendo adotado até então. Discutir isso é importante porque no passado recente, a gente viu grandes nomes da Fiat, como o Palio e o Uno, abandonarem o mercado à medida que eles deixaram de se atualizar e que foram, com isso, perdendo relevância para o público, o que impactou também o desempenho da própria marca como um todo e não apenas desses dois modelos. Enquanto alguns carros da gama atual parecem seguir um caminho parecido, a estrada mostra que faz parte de um outro grupo. Resta a gente saber se ela vai ser acompanhada de outros carros da Fiat nesse grupo ou não. E é para isso que eu vim aqui falar com vocês hoje. A estrada chegou à linha 2024 com 2 grandes novidades. A primeira foi a aposentadoria do antigo motor Fire Evo 1.4, que equipava a versão de entrada Endurance. Agora, todas as versões da picape utilizam ou o motor Firefly 1.3 aspirado ou a segunda grande novidade da Strada 2024, que é o motor Turbo 200, mas ele ficou restrito às versões topo de linha. A troca do Fire pelo Firefly é muito bem-vinda, porque o motor 1.3 é muito mais moderno, é muito mais eficiente. No fim, todo mundo vai se beneficiar disso, seja do ponto de vista do meio ambiente, porque ele tem menores emissões, seja do ponto de vista do empresário, que está sempre ali buscando economia de combustível, e do ponto de vista também do motorista em si, porque ele vai ter um desempenho muito melhor e, com isso, mais conforto de rodagem, até também segurança na hora de fazer uma ultrapassagem, por exemplo. Já o motor Turbo 200 chega para dar novo fôlego às vendas da estrada, sobretudo no que se refere a alcançar um público mais específico, que busca a picape muito mais como o carro de passeio do que um carro de trabalho. Em outras palavras, é a divisão que a Fiat costuma fazer quando se fala de estrada ou até mesmo da Toro, que é uma divisão que ela chama de Work e Play.
Enquanto em gerações passadas mais de 90% das vendas da Estrada chegaram a ser voltadas para o primeiro grupo, o Work, ou seja, como um carro para trabalho, nesta atual geração a divisão é mais equilibrada. De acordo com a marca, cerca de metade das vendas da Estrada hoje são para o público Play, ou seja, pessoas que vão usar o modelo para o lazer e não para o trabalho. Na visão da Fiat, as versões Endurance e Freedom atendem bem o primeiro tipo de público, a Vulcano fica ali no meio do caminho e a Range, agora com a Ultra, se volta mais para o Play. E é por isso que o motor turbo vai ser oferecido nessas duas últimas, sempre com um câmbio CVT, ou seja, o mesmo conjunto dos SUVs da Fiat. Até então a Range existia, mas ela usava o motor 1.3 aspirado e o mesmo câmbio CVT. Essa versão deixa de existir, mas o conjunto mecânico em si segue sendo oferecido na Vulcano automática. A chegada do Turbo 200 pode ser vista como uma resposta direta à Montana, e vem sendo vista como isso por grande parte das pessoas, embora para mim não seja exatamente isso, é quase isso, mas não é exatamente isso. E eu vou explicar por que eu estou falando isso. Como eu disse no Instagram do 13,5, alguns dias atrás, o lançamento da picape da Chevrolet não fez nem cócegas na Estrada e na Toro. Sim, essas picapes da Fiat perderam o market share, caiu de 93,06% de participação do mercado no primeiro semestre do ano passado para 75,56% no mesmo período deste ano, no caso da Estrada, mas o volume de vendas registrado no primeiro semestre de 2023 se manteve praticamente estável em relação ao do ano anterior. De janeiro a junho de 2022, ou seja, no primeiro semestre do ano passado, a Estrada teve 51.046 unidades vendidas, enquanto neste ano foram 50.546. Eu estou citando aqui os números da Estrada porque o assunto é ela, mas se você ficou curioso também para ver os números da Toro e da Fiat como um todo, eu vou deixar o link para esse post do Instagram lá nas referências do Medium. Como as vendas da Montana não são contabilizadas na mesma fatia da Estrada pela Fenabrave, que é quem compila esses dados, e sim na da Toro, a queda de participação da Estrada se deu, na verdade, por um crescimento nas vendas da Saveiro, não está relacionado com a Montana em si. Logo, eis aí o motivo principal para a Fiat ter reforçado a sua versão de entrada com um novo motor, embora em termos de volume a Estrada não tenha perdido muito. Ela, como eu disse, praticamente está estável. Por outro lado, se não perdeu em volume, a Estrada também não ganhou. E a Chevrolet Montana, com quase 15 mil emplacamentos em cerca de 5 meses, certamente não teve um desempenho de se jogar fora, ainda mais considerando que, nos últimos anos, a geração anterior da picape, que era uma picape pequena, tinha o seu melhor desempenho nos 3.316 emplacamentos do primeiro semestre de 2020. Ou seja, comparando o melhor desempenho da Montana nos últimos anos, ela ainda está muito longe do que a Chevrolet conseguiu com essa nova geração, de 3.000 para quase 15 mil emplacamentos. Um crescimento de mais de 300%. E isso sem necessariamente ter roubado volume de vendas da Estrada ou da Toro. Mas se a picape da GM não roubou clientes da Fiat, de alguém ela roubou. E é nesse público que as novas versões da Estrada estão de olho. Logo, pode parecer um contra-ataque da Fiat lançar a Estrada com o motor turbo 200, mas na prática não é bem isso. A marca italiana está, na verdade, indo para cima dos potenciais clientes da Chevrolet, pelo menos sob o meu ponto de vista. Aí reside a importância do novo motor. Com até 130 cavalos de potência e 20,4 kg de torque, a Estrada tem praticamente o mesmo torque e a mesma potência que a Montana e o seu motor 1.2 turbo,
pesando 57 quilos a menos. Como consequência, a estrada é mais rápida que a Montana. O 0 a 100 é feito em 9,5 segundos com etanol contra 10,1 da picape da Chevrolet. Só para a gente ter uma ideia aqui, o Pulse leva 9,4 segundos para fazer o 0 a 100 e a estrada faz isso em 9,5, ou seja, é basicamente o mesmo desempenho. E a estrada também é mais barata que a Montana, ela custa R$ 132.990, seja na versão Ultra, que tem o visual escurecido, mais esportivo, ou na Range, que é mais aventureira e que abusa dos cromados. A Chevrolet Montana LTZ, que é a versão que tem a opção de câmbio automático, mais barata, parte dos R$ 142.890. Então, por 10 mil a menos, a lista de equipamentos da estrada é similar, embora deixe de fora itens como piloto automático, chave presencial ou maior número de airbags. Outro ponto negativo é o espaço interno, já que a Montana está mais próxima da Toro nesse quesito, e a falta de sistemas de condução semi-autônoma. A estrada não tem nenhum. Por outro lado, a picape da Fiat rebate com ar-condicionado digital, carregador sem fio, faróis de LED, TC+, pneus de uso misto na Range e melhores ângulos de entrada e saída, além de caçamba que aguenta mais o tranco. Aliás, não só caçamba, né? Também suspensão, todo o desempenho. A caçamba da estrada pode levar até 650 quilos, a da Montana pode levar até 600. Em capacidade volumétrica, a estrada leva apenas 30 litros a menos, mesmo sendo bem menor no geral. Para marcar a chegada dessas novas versões que vão em busca desse novo público, a Fiat promoveu algumas mudanças na estrada, válidas apenas para essas duas versões. As mudanças são: novo conjunto frontal com apliques na grade e no para-choque, para-choque dianteiro com um novo desenho para os faróis de neblina, bem parecidos com os do Pulse, estribos laterais e protetores plásticos na base das portas, novos bancos em couro com detalhes em marrom na Range ou vermelho na Ultra, novo volante em couro com borboletas, é o mesmo volante do Pulse e do Fastback. Novas rodas aro 16 diamantadas na Range ou escurecidas na Ultra. E novas molas e amortecedores, além de acerto da direção, da suspensão, dos freios, das pinças de freios também são diferentes. As outras versões também ganharam um novo volante, mas elas não têm o botão Sport nele. Tirando isso, elas continuam iguais. O desenho traseiro é exatamente o mesmo de 2020, e isso vale mesmo para essas duas novas versões, com exceção dos logos. O desenho frontal também segue inalterado na Endurance, na Freedom e na Vulcano, e a lista de equipamentos também não teve alteração, sendo que a Ultra segue a mesma lista da Range. Já os preços tiveram reajustes pequenos, de cerca de 500 a R$1.000, o que eu considero até que justo, considerando a situação. Sendo assim, ao mesmo tempo que mudou muito em 3 versões, a de entrada e as de topo, a estrada se manteve praticamente inalterada nas outras. Logo, até nisso, eu acho que ela pode ser um bom símbolo do que a Fiat está pensando ou está fazendo quando a gente fala de renovação dos produtos da marca nos últimos anos. E eu vou explicar melhor o que eu quero dizer com isso. E agora, um pequeno intervalo para lembrar você que os episódios do 3,5 vão ao ar também no youtube.com/3,5 podcast, sempre no mesmo dia, mas um pouquinho mais tarde do que nos apps de podcast. Se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Assim você não perde os próximos episódios. Lá também vai estar todo o acervo do podcast, com episódios passados que valem ser maratonados, caso você ainda não tenha ouvido. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, ou em inscrever-se no Google Podcasts, ou ainda favoritar na Deezer. Isso ajuda o podcast a se manter relevante e ser encontrado por outras pessoas.
E se você puder deixar uma avaliação, melhor ainda. Tem mais opções para ouvir, tá? É só acessar bit.ly/3,5podcast para conferir e encontrar também posts especiais com conteúdo extra, além dos links para as referências citadas no podcast, incluindo episódios passados. E para conferir mais análises, novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat, segue lá o @3,5podcast no Facebook e no Instagram. Recados dados, vamos voltar para o episódio. É verdade que a Fiat renovou completamente a sua gama de produtos nos últimos anos. Toro, Mobi, Argo, Cronos, Pulse, Fastback e a própria Strada são modelos inéditos, totalmente novos. Antes disso, porém, ela havia deixado 2 importantes modelos sem novidades, por um longo período. O novo Palio, que foi lançado em 2011, saiu de linha em 2017, então ele ficou no mercado por 6 anos, sem receber sequer um facelift. E o Gran Siena, que foi lançado em 2012, saiu de linha em 2021, ali seguindo o mesmo caminho. Foram 9 anos de mercado sem nenhum tapa no visual, com exceção de troca de logos ou de grade. Além deles, o Doblò, que foi lançado em 2001, foi reestilizado em 2011 e saiu de linha também em 2021 junto com o Gran Siena. Ou seja, foram 20 anos na mesma geração, separados exatamente na metade por uma pequena renovação. E o Idea, lançado em 2005, teve uma reestilização em 2011 que o manteve em produção até o fim de 2016. Mesmo na Europa, onde a Fiat definitivamente não seria um exemplo, vem acontecendo o mesmo. O Panda, lançado em 2012, só foi ter uma mudança de grade em 2020, ou seja, 8 anos sem mudanças profundas, e ainda assim continua sem mudanças profundas de fato, né? Porque só mudou a grade ali, o para-choque não foi nada muito generoso. Já o Cinquecento-L saiu de linha sem ter visto um facelift sequer. E o Cinquecento passou pela sua última mudança visual em 2015, 8 anos após ter sido lançado na Europa. Desde então, já são mais 8 anos sem mudar. Todos esses exemplos mostram que a Fiat demorou para atualizar esses produtos, isso quando o fez. O padrão da indústria seria investir em uma geração por 8 anos, com uma atualização de meia-vida, ou seja, por volta ali do 4º ano. A gente viu isso acontecer com as diferentes fases do Palio na sua primeira geração. Ele foi lançado em 96, teve uma reestilização em 2000, não muito profunda. Depois a gente teve uma alteração mais profunda, né, com uma grande mudança tanto externa quanto interna em 2004. E depois mais uma intervenção em 2008, bastante profunda por fora, mas não por dentro. E esta última também foi levemente modificada só 2 anos depois, quando o hatch ganhou a dianteira do Siena. E a família derivada do Palio seguiu mais ou menos o mesmo ritmo. Estou citando aqui um exemplo de como funciona um ciclo normal, seguindo bem a regra. A maior exceção talvez tenha sido a própria Strada, que recebeu importantes alterações como uma traseira remodelada e a introdução da terceira porta na cabine dupla em 2013, na linha 2014, e depois disso ela só viria a mudar com a nova geração, que foi lançada em 2020, ou seja, a gente tem uma reestilização não tão profunda, porque o interior basicamente ficou o mesmo, a traseira foi bem modificada, a dianteira também basicamente continua a mesma, então foi assim uma boa reestilização, mas não a ponto de fazer o carro durar basicamente o tempo de uma nova geração, né, 7 anos. Então, é mais um exemplo de um carro que ficou aí quase 7 anos, foram 6 anos e pouquinho, sem receber um tapa no visual, porque aí também já pedia, não era nem um tapa, né, já pedia realmente uma nova geração. Esse prolongamento não costumava ser uma prática recorrente da Fiat. Pelo contrário, a marca sempre foi vista por mudar os seus carros, às vezes até muito rapidamente, mantendo o ar de novidade. Ou seja, até então a regra que valia era a da família Palio. No entanto, a fusão com a Chrysler, como a gente já sabe,
Tudo bem, a fusão foi em 2014, né? Foi concluída em 2014, mas a incorporação da Chrysler, que começou antes, fez com que a Jeep se tornasse prioridade do grupo, o que aumentou o tempo de exploração, vamos assim dizer, dos produtos da Fiat, que foram envelhecendo e perdendo apelo. Não à toa, a marca perdeu a liderança no nosso mercado. Em paralelo a esse projeto, os novos modelos foram sendo introduzidos. No entanto, curiosamente, eles estão sofrendo do mesmo problema agora. O Fiat Mobi foi lançado em 2016 e até hoje não teve uma reutilização, ou seja, são 7 anos de mercado sem mudanças. Se a gente não contar, lógico, aquela troca do logo na grade, que, convenhamos, não pode ser chamado de facelift, né? De acordo com as práticas da indústria, o hatch deveria ter sido renovado em 2020, a fim de ganhar um novo fôlego e ser substituído em 2024, seja por uma nova geração ou por um novo modelo, ou então, que seja, sair de linha. O Fiat Cronos, lançado em 2018, seguiu o mesmo caminho. Já são 5 anos sem mudanças, a não ser 2 trocas de grade que trocam e continuam bem parecidas. O Argo até ganhou um novo para-choque em 2022, o que poderia ser visto como um facelift talvez, mas mesmo assim é difícil engolir essa classificação, tamanha a timidez das mudanças, porque também não teve melhorias na oferta de conteúdos ou no desenho do interior, nem mesmo acabamento direito do interior, né? Uma coisa que geralmente a gente vê em facelift, sei lá, mudar o tecido do banco, mudar a grafia do quadro de instrumentos. Não, nada disso foi mexido. Pelo contrário, né, o hatch frequentemente perdeu equipamentos, foi simplificado, como a gente já viu no episódio 47. Lançado em 2017, o Argo deveria ter sido atualizado para valer em 2021, o que faria ele resistir melhor até 2025, que é o ano que, em tese, ele deve ser substituído, tanto por essas contas, de acordo com os ciclos padrões da indústria, quanto pelos rumores mesmo dos próximos planos da Fiat, que dizem que um novo hatch ou um novo crossover provavelmente vai chegar aqui no Brasil, o mesmo carro que vai ser apresentado no ano que vem lá na Europa. Da nova leva de modelos, o único carro que a marca realmente atualizou foi a Toro, e ainda assim com um atraso. E daí a gente vai dar colher de chá, porque teve a pandemia no meio do caminho, então naturalmente atrasos podem ocorrer. A picape que puxou a fila de novos produtos surgiu em fevereiro de 2016 e foi reestilizada em 2021, ou seja, um ano depois do previsto. Aqui, além de novidades visuais, como novas grades que a gente teve, novos para-choques, bem como atualizações no conjunto óptico, a gente teve também um novo painel e acréscimo de tecnologias. A Toro ganhou sistema de condução autônoma, como a frenagem autônoma de emergência, novas centrais multimídia, painel digital e até serviços de carro conectado com a plataforma Connect Me, além, claro, do inédito motor turbo 270. Em compensação, ainda não está claro o que vai ser do futuro da picape, que deveria receber uma nova geração entre 2024 e 2025, mas a gente não está vendo ainda nenhuma movimentação muito concreta disso nos bastidores, nos segredos que são divulgados por enquanto. O CEO global da Fiat, Olivier François, fez declarações que dão a entender que a marca vai ter apenas produtos globais a partir do ano que vem, o que em tese dificultaria bastante a vida da Toro, porque não tem mercado para ela na Europa. E mesmo a estrada, pensando sob esse ponto de vista, talvez não se justifique, porque, mais uma vez, não existe espaço para ela na Europa. Para ela até existiria um pouco, talvez, como ela já foi exportada para lá, mais como um veículo de trabalho, mas, em tese, não seria um produto que super se justifica na Europa, embora seja um carro de vital importância para o nosso mercado. A gente está falando do carro mais vendido do Brasil.
Portanto, como a Fiat vai, na prática, lidar com as suas picapes no futuro, ainda é uma grande incógnita. Mas, já que a gente voltou a falar da Estrada, chama a atenção, diante de todo esse cenário que eu expus aqui, a rapidez com a qual a Fiat agiu. Apresentada no fim do primeiro semestre de 2020, a picapinha já recebeu grandes novidades só 3 anos depois. Tamanha agilidade costuma ser vista só em marcas sul-coreanas como a Hyundai e a Kia, que vem apresentando gerações e até facelifts com intervalos bem menores do que são os de costume na indústria. Então, o que aconteceu aqui? Com a Estrada, me parece que a Fiat voltou aos velhos tempos. Não só por, talvez, ter dinheiro e moral dentro do grupo para poder fazer isso, mas também porque ela não vai mais apenas reagir à concorrência, como foram, sobretudo, os lançamentos de Argo e Cronos. Eles foram respostas ao que já existia. E sim, ela vai voltar a estar um passo adiante dos rivais. Ou, ao menos, eu acho que ela pode estar encaminhando para isso. Afinal, as atualizações da Estrada não valem para todas as versões, é bom lembrar. Ainda assim, mesmo no caso da versão de entrada Endurance, a Fiat optou por mexer quando ela não precisaria ter se movimentado. Ela não precisava, porque é um modelo voltado a frotistas e trabalho, são públicos que até valorizam um motor mais consagrado, como o Fire Evo, porque já tem uma manutenção conhecida e, portanto, mais acessível. E também porque a concorrência não se mexe há anos, oferece pouquíssimas novidades e mesmo assim a Estrada segue soberana. Ou seja, na prática, não faria diferença mudar ou não mudar esse motor em termos de vendas. Por mais que a Saveiro esteja para ganhar um facelift, é um projeto muito mais antigo, de 2008, que nem mesmo se igualou à geração anterior da Estrada. Mesmo quando era um projeto mais recente do que a da Fiat, a Saveiro penava para lutar de igual para igual, sobretudo nas versões voltadas ao trabalho. Mas, mesmo assim, a Fiat foi lá e deu um passo adiante, trocou o motor. O que é ótimo, vai colocar a Estrada ainda mais em posição de destaque diante da Saveiro. E, como a gente viu, as versões com motor turbo 200 não chegam para defender terreno da Estrada, e sim para tentar aumentar o terreno da Estrada, consolidando ela de vez como o carro mais vendido do país. Agora, resta saber o que vem pela frente. Se, ao que tudo indica, Argo, Cronos e Mobi seguiram o mesmo caminho visto nas versões Freedom e Vulcano da Estrada, ou seja, uma falta de novidades que combina mais com esse período apagado da Fiat no Brasil, e talvez seja um indício de que eles são projetos mais temporários, de transição, que acabaram perdendo relevância, deixaram de ser tão importantes para a marca, resta agora uma esperança para que Pulse e Fastback não sigam pelo mesmo caminho e, na verdade, recebam atualizações como as versões de topo de linha da Estrada ou atualizações como a própria Toro receberam. Ainda que a gente não saiba exatamente o que o futuro global da Fiat guarda para os seus SUVs nacionais, se vai ter espaço para eles nesses planos ou se eles vão morrer como modelos breves, parece que ao menos agonizar sem novidades eles não vão. Afinal, segundo os rumores que já estão pipocando por aí, parece que eles vão seguir o bom caminho da Estrada. A gente tem diversas publicações como Quatro Rodas, Mob Auto ou Auto Mais, que já cravaram importantes novidades para os SUVs chegando no ano que vem, ou mais tardar 2025. Como o Pulse foi lançado em 2021 e o Fastback em 2022, essas atualizações estariam dentro daquele ciclo tradicional de 8 anos que eu comentei. Mais do que isso, não seriam novidades banais como a gente viu em Argo e Cronos. A gente está falando da chegada de opções eletrificadas, ou seja, é uma grandiosíssima novidade, do tão pedido teto solar e até talvez de mais tecnologias ou melhorias nas tecnologias do pacote ADAS, além das mudanças estéticas.
Mesmo o Fastback 2024, que a gente viu também na semana passada, ganhando uma importante melhoria no acabamento interno, já é mais do que o Argo, do que o Cronos e do que o Mob viram praticamente ao longo de toda a jornada deles aqui no Brasil. Isso é importante não só porque mantém os produtos da Fiat relevantes e próximos das necessidades do público, eles estão ali sempre ganhando novidades, sempre se mantendo atuais, não só porque mostra que a marca está de novo se antecipando à concorrência, afinal o Pulse vai ganhar competidores de peso aí nos próximos meses, a gente vai ter rivais de Renault, da Toyota, da Volkswagen aparecendo. É importante porque, acima de tudo, mostra que, enfim, a boa e velha Fiat está mesmo de volta e que a gente está caminhando para um futuro em que a fase apagada da marca vai definitivamente ficando só no passado. Antes de finalizar o episódio, eu tenho aqui alguns comentários que eu recebi para repercutir. Vamos lá, no episódio 56, eu recebi lá no Spotify, aliás, quero aqui deixar esse recado que vocês podem mandar perguntas, podem mandar comentários lá no Spotify agora. Aliás, é muito bom que mandem porque ajuda aí na relevância do podcast. Então, é muito bacana se vocês conseguirem mandar. O Samuca MM10 mandou para mim: adorei o episódio e estou maratonando o seu podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Inclusive eu vi mesmo que está maratonando, porque aqui, ó, vou aqui para o próximo tópico, que é os comentários sobre o episódio 59. Lá no YouTube, o Samuca também falou: oi, recebemos nosso Pulse. Realmente o carro é muito bom de dirigir e espaçoso. Fiat arrasou. Ele diz também que está adorando e que está surpreso porque o Pulse está fazendo uma média de 11 km por litro na cidade. Então, maravilha, Samuca. Muito obrigado por ter mandado as mensagens, muito obrigado por estar acompanhando o podcast e desejo aí que você seja muito feliz e curta bastante o seu Pulse. E também sobre esse episódio lá no Facebook, que foi o episódio do Avenger, tá? No Facebook, no grupo do Pulse, o Murilo Brunelli falou assim: se o Avenger for a combustão, vale a pena, em relação ao Pulse. E o Adilson Aparecida Pereira falou: se o Avenger for híbrido, fico com ele. Bom, vamos ver, até porque também, né, o Pulse, ao que tudo indica, vai ganhar a opção híbrida também, embora talvez sejam opções diferentes de híbrido. E ainda sobre esse episódio, mas lá no grupo do Renegade no Facebook, o Beto Fan Alves disse: depende dos opcionais, eu não abro mão do 4x4 e do teto solar. Então você vê que mesmo entre as pessoas, os fãs da Jeep, né, tem aí uma diferença de opinião. Porque o Aloysio Araújo, também lá no mesmo grupo, disse assim: o aumento do porta-malas vai ser compensado na cabine do motor de 3 cilindros. A realidade do consumo e versatilidade do uso urbano, para mim, é um importante diferencial, aliado ao preço então. Será um forte concorrente para a minha garagem. Mas o Shirley Estevam Lopes disse: o Avenger é bem pequeno, 4,08 contra 4,27 do Renegade de comprimento. Porém, o Avenger terá o porta-malas maior. Mas imagine então o quanto vai ter de espaço interno. Será bem apertado. É uma lógica, obviamente, mas nem sempre a questão de espaço, eu sempre falo isso, né? Nem sempre a questão de espaço a gente consegue enxergar apenas com os números. Eu acho que no fim eles vão ser bem parecidos em termos de espaço interno. E em porta-malas, o porta-malas do Avenger oficialmente é maior do que o do Renegade, mas na prática, pelo que alguns sites lá da Europa disseram, não é tão grande assim. Então, tudo vai depender também quando o projeto chega no Brasil, isso pode ser alterado também. Tem a questão do step, né, que lá na Europa alguns carros não têm. Então, isso tudo a gente vai ter que ver como que vai ficar. Por fim, sobre o episódio 60, lá no Instagram, o Giovanni Júnior, que sempre está ouvindo também, me mandando mensagens. Muito obrigado, Giovanni. Ele disse assim: esse foi o episódio que eu recebi o Gabriel pra gente fazer o react, né? Então ele disse: deboche nível hard, já ouvi e obviamente ficou excelente. Muito obrigado, Giovanni.
e fico muito feliz que vocês tenham gostado. Espero que mais gente também tenha gostado desse episódio. Por hoje, então, foi isso. Eu espero que você tenha gostado do que ouviu aqui. Se sim, não deixe de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que é fã da Fiat ou que ama a estrada. Além disso, me conta o que você achou. A estrada mostra ou não mostra que os tempos da Fiat mudaram mesmo? Obrigado, um abraço e até a próxima ou no @3,5podcast nas redes sociais.